Fala, mulherada empreendedora, eu sou Mayara Pinheiro e este é um episódio do nosso, mais um episódio, né, do nosso Você Empreendedora Podcast. E hoje, gente, nós estamos muito chiques e muito especiais, porque é a primeira vez na história deste podcast que recebemos um homem neste podcast, não é mesmo? Em celebração ao Dia dos Namorados, estamos muito românticos hoje. Estamos recebendo aqui a Ana Paula e o Emerson, eles que são proprietários da Bem Brasil, é isso? Falei certo? É um empreendimento de seguros, certo, pastora? Falei certo. E também são pastores. Aliás, eles têm uma trajetória que eu já admiro de muito tempo, então eu nem sei se vai dar um episódio, né? Talvez temos que ter aí parte 2, parte 3, porque são muitas coisas. Muito obrigada por vocês estarem aqui no nosso podcast hoje. Tenho certeza que as nossas empreendedoras vão chamar aí os seus companheiros, namorados, maridos, para poder se inspirar com a história de vocês. Queria que vocês pudessem se apresentar um pouquinho. Ana Paula e Emerson. Emerson, inclusive, que é o nome do meu marido também. Isso, todos eles são gente boa. É isso. E que vocês pudessem contar um pouquinho pra gente. Pastora, já introduzindo, né? Eu conheço um pouquinho da história de vocês e sei que vocês começaram no empreendedorismo, não é agora, né? Já de muitos anos. E é muito inspirador a história de vocês, que foi fazendo sorvetes, né? Foi vendendo sorvetes, né, pastora? Fala um pouquinho pra gente de vocês, se apresentem aí pros nossos seguidores, telespectadores, e fala um pouquinho do início da história de vocês. É isso. Primeiro, pastora Mayara, é uma alegria poder estar aqui, é uma honra para mim. Quero dizer que sou sua fã. Você é maravilhosa. Verdadeiramente, você é maravilhosa. Ser humano incrível, uma pastora com uma palavra que semeia na nossa vida e transborda. Você, por onde passa, você transborda aquilo que você carrega. Eu já fui muito nutrida com aquilo que você carrega, muito alimentada com aquilo que você carrega. Amo a sua essência, o seu jeito leve, sorridente de ser. Para a gente que é mais velho, mais engessado, de repente, é muito gostoso ter alguém na caminhada que traz leveza, que traz sorriso. E você é uma dessas, que você fala da seriedade com leveza. Você é alguém que fala com muita nobreza, muita autenticidade, muita verdade. E eu já fui muito alimentada por você e sou até hoje. O meu sonho é ter esse corpite. Ah, para! Na hora que eu ia chorar, ela lançou uma dessa. A Mayara dando glória na igreja, numa roupa sem manga, é um absurdo, com esses braços torneados. Eu já estou muito comportada, tá vendo? Eu estou Você é uma inspiração para nós, verdade, né? Muito obrigada. Eu quero louvar a Deus por aquilo que você carrega. É um prazer poder estar aqui hoje com vocês, que estão em casa aí nos acompanhando. E hoje, em comemoração aí ao Dia dos Namorados, nesse mês 6, poder ter o meu esposo aqui. É uma alegria para nós também, né? Que eu acho que é o primeiro macho, né? Aqui nesse podcast. Gente, que coisa boa, que privilégio. E de verdade, sem jogar confetes, mas esse cara, eu sou fã desse empreendedor, Emerson. Né? Porque é algo que é real, é na veia, é transparente, é sem firula. É sem montagem, sem maquiagem, né? É o que a gente vê de verdade acontecendo da porta para dentro. É um empreendedorismo que acontece da porta para dentro, sem aquele efeito, arruma agora que a gente vai falar. Não. É algo que é a vera. E é maravilhoso ter o Emerson aqui conosco hoje. E é isso, nós somos um casal que resolveu começar muito cedo, né? Eu conheci o Emerson, eu tinha 12 anos, o Emerson é meu primeiro namorado. Esse cara é um privilegiado. Fala aí. Que isso aí. O Emerson é meu primeiro namorado. Visionário. Pastora. E a gente se conheceu muito cedo. E com 12 anos eu conheci o Emerson. Com 14 anos, então, eu já comecei a ganhar dinheiro com 14 anos. Com 14 anos, eu pedi o meu pai para fazer uma mesa com tábua de 30 e algumas madeiras debaixo do pé de jaca na minha casa. E com 14 anos, eu já dava aula para as crianças da rua. Com 14 anos, eu já tinha cerca de 30 alunos, onde eu dava o reforço escolar, né? Que hoje as mães ainda socorrem, pode ter outro nome hoje, mas a procura é a mesma, né? Das mães que não conseguem fazer os seus filhos ensinar dever de casa. E com 14 anos, eu já tinha 30 menininhos ali em volta de mim e que eu ensinava o dever de casa. E conheci esse jovem também, ele com 16, também sonhador. O Emerson, literalmente, se tem um personagem bíblico e inevitavelmente vamos falar muito da Bíblia aqui, porque nós também somos pastores, né?
E o Emerson, com 16 anos, era aquele cara que chegou chegando no meu bairro, chegou chegando na minha rua. Primeiro que eu já olhei e falei, vou pegar na planta. Vou pegar na planta! E o Emerson era só um garoto de 16 anos que já fazia toda a diferença no meio dos demais. O Emerson nunca foi aquele que era só mais um no meio de todos, né? O Emerson sempre teve um diferencial muito grande. O Emerson sempre foi um garoto muito sonhador. E que chegou também com 16 anos sonhando já e projetando já além. O Emerson sempre foi um cara que olhou lá na frente. E eu também. E aí juntou café com leite, juntou e ficamos um casal sonhador e empreendedor desde sempre. E esse aqui é o Emerson. Olá, pessoal. Prazer, pastora Nayara. Um prazer toda a produção, todos vocês que estão aqui. É satisfatório, né? E estou invadindo aqui o clube da Luluzinha. Isso. Você é empreendedora, mas você vai poder assistir esse episódio, você é empreendedor, porque é em comemoração ao Dia dos Namorados. Então, falar um pouco sobre o trabalho em casais. E, na verdade, é uma história muito longa, talvez um podcast não será suficiente, mas quem sabe um outro episódio, já me convidando aqui para outra invasão, tá vendo? Vamos invadir para cá, ou então fazer um clube do Bolinha, que de vez em quando a gente faz lá na igreja, mas é um prazer. Meu nome é Emerson, tenho 53 anos de idade, casado com essa linda mulher que Jesus me abençoou já há 30 anos, e eu faço esse tipo de trabalho de empreendedorismo, se você pode chamar assim, e para mim pode ser camelô, pode ser vontade de vencer. A gente pode dar vários nomes aqui, né? Desde os 7 anos de idade, 8 anos de idade, quando eu queria um simples videogame chamado Atari 2600. Os meus pais não tinham condições de comprar, então eu precisava fazer alguma coisa, porque eu queria ter o meu videogame. Para mim poder ir jogar videogame, eu ia na casa de um amigo que tinha, e ele falava assim, você pode assistir. E aquilo me incomodava muito, porque a falta de poder ter, ela me doía, e eu me sentia muito inferior, né? Então, aí eu vi um meio de poder tentar juntar o dinheiro, já que os meus pais não podiam comprar. Então, comecei a pegar uma coisa chamada chiclete de bola Plock. Tem muita gente que já ouviu falar e vai se lembrar disso. Tiranossauro Rex. E aí, eu levei para a escola, deu certo. Vendia por 50, não sei se era conto de réis ou cruzeiro, cada chiclete bola. E jogava bolinha de gude com os amigos. Só que em vez de eu juntar a bolinha de gude para exibir o pote cheio, eu levava para casa, eu lavava todas as bolinhas de gude e eu levava para a escola, e na hora do recreio, quem não tinha, eu tenho para vender. Se você quiser, como tem esse meme aí agora, né? Se você quiser, tá aqui. Então eu vendia as bolinhas de gude e enterrava elas o dinheiro no quintal, dentro de uma lata de Neston, que é para ninguém, os meus irmãos mais velhos não pegarem, que se eu soubesse que eu tinha minha fonte de renda ali, ia dar ruim, né? Mas começou assim na minha vida, e depois de alguns anos de uma dificuldade familiar, eu fui morar no bairro que a Paula morava, e ali nós nos conhecemos, né? Então existiu a necessidade do momento e o desejo por ter algo. Então isso foi brotando, isso foi surgindo no nosso coração. E eu olhava a falta daquilo que se tinha, e muitas das vezes tem a opção, você pode decidir o que você vai fazer. E eu decidi que eu poderia vender coisas, eu poderia negociar coisas. E assim nós começamos a desenvolver um trabalho pessoal interno. Então nós já vendemos sorvete na rua, já vendi peças de carro para oficinas. A gente desempregado um período, já casado, e não para manter a casa. Então eu ia em lugares que revendiam peça, iam nas oficinas, o que é que você precisa? Eu preciso da peça, deixava naquela semana ali. Então, assim, a gente já fez de tudo um pouco para tentar chegar a algum lugar, né? Mas a diferença mesmo, pastora, ela se deu quando a gente conhece Jesus. Existe uma diferença muito grande em um esforço natural, em um esforço onde o poder dele se aperfeiçoa. Porque o esforço natural, ele é fraco. O esforço natural, ele vai te limitar. Mas em Atos 2, em Lucas, na verdade, 24, 49, diz assim, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, quando nós conhecemos Jesus, essa força de vontade de vencer, ela é aperfeiçoada com o poder de Deus. Então, o maior segredo de uma pessoa que quer empreender, ela é ter os princípios no Senhor. E não tem como aqui eu contar um pouco da nossa história e trajetória
e como você disse, né, são pastores, sem estar envolvendo o Senhor. Então existem princípios aqui, que a pastora Nayara vai estar perguntando a gente, nós vamos responder, mas todos eles vocês vão observar, vai levar para um caminho, a direção que Jesus pode te dar na vida. Mas ele vai te preservando desde os 7 anos, e vai te moldando e te preparando, até que a gente encontre com ele num caminho chamado Damasco, como Saulo, e esse poder é aperfeiçoado e se desenvolve num trabalho que realiza sonhos, constitui família e te dá condições de você poder comprar alguma coisa e viver uma melhor qualidade de vida. E isso que você está falando, pastor, eu percebo, né, que vocês dois tiveram aí suas experiências pessoais já de muito novinhos e já tinham ali o empreendedorismo na veia, né, de enxergar algo. Às vezes a necessidade ou a dificuldade faz você enxergar soluções onde outras pessoas não vão enxergar, né? Oportunidades. E eu vejo que no caso de vocês foi isso, desde muito novinho ali, de enxergar às vezes numa dificuldade ou numa realidade de vida, que é uma realidade de vida que você deseja romper, que você vive, mas você não aceita, né? Você quer romper com aquela realidade de vida, você quer viver algo melhor. Você acredita que você pode viver algo melhor. E vocês dois, mesmo novinhos, conseguiram enxergar aquilo ali, porque parece bobo falar disso agora, né? A bolinha de gude, ou as crianças, você mesmo muito jovem, ali, tipo, porque pra você já era uma adulta, já se via como uma adulta. Exatamente. Mas hoje a gente fala de alguém que tem 17 anos, que tem 15 anos e que faz isso, a gente não é normal. Isso não é normal. Isso é algo, é uma realidade que só quem quer romper com a situação em que vive e deseja fazer, né? E algo bastante interessante da história de vocês, além de vocês terem se relacionado já bem novinhos, né? Existia uma fome, que é o que o pastor acabou de falar, pastor Emerson, de crescer, né? Uma fome de crescer, de avançar. E isso é a veia do empreendedorismo, né? De crescer, de avançar, de não se acomodar à realidade que eu estou vivendo, de romper com as realidades. E a fé aperfeiçoou isso, né? Porque o que é o empreendedorismo se não uma caminhada de fé? Porque dentre tantos caminhos que poderiam haver, em que poderia haver segurança, né, em que as pessoas se sentem seguras, se sentem seguras, o empreendedorismo não é essa via de plena segurança, é uma via de fé, em que você acredita em algo, trabalha para fazer dar certo e espera o retorno. E espera o retorno como? Trabalhando. Né? Porque você não espera o retorno, agora Deus vai me abençoar. Não, Deus vai me abençoar porque eu estou trabalhando, estou me dedicando. Como que foi vocês, já como casal e aí constituindo família, como que foi vocês iniciarem esse negócio, né? Qual foi o primeiro negócio de vocês em família, até que vocês chegassem onde... Porque vocês tiveram ali suas experiências, sim, né? E como família vocês tiveram aqueles que... esse aqui foi o nosso primeiro negócio. O nosso primeiro negócio foi uma barraca, um botequim. Eu e o Emerson nos casamos, eu tinha 18 anos. E o Emerson, com 16 anos, 16 para 17, já estava noiva. Hoje a gente vai falar, de repente, de uma jovem de 16 anos noiva, falar que é absurdo. Mas com 16, 17, eu já sabia o que eu queria. Eu já sabia para onde eu queria ir. O que já precisava tá solidificado. A família, um casamento e uma família, para mim, já era algo que eu queria como primeiro pilar. Indiferente de qualquer outra coisa que eu fizesse, eu queria esse pilar chamado família. E então a gente se casou. Eu terminei o 2º grau com 17 anos e já dei entrada no casamento. E aí com 18 anos eu já me casei. E quando eu me casei, o Emerson estava desempregado. Eu tô falando de um casamento que começa com o marido que inicia nesse casamento, desempregado, e eu dava aula, até então eu tinha acabado de fazer a formação de professores, eu dava aula em jardim de infância ganhando meio salário mínimo. Como que alguém entra num casamento com esse marido desempregado, onde a gente só tinha um botequim, né, meu amor? Literalmente o botequim, aquele que abre a tramela, abre a portinha, segura com a corda. E onde a gente vendia ali, então, agora aguardente, o Emerson vendia e eu ia dar aula na escolinha para ganhar meio salário mínimo. E pasmem, a casinha era de aluguel. Ou seja, tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para dar errado. A pouca idade, a imaturidade. Exatamente. E aí a gente começou, então, nosso primeiro negócio era o botequim, que era a nossa realidade.
que no quintal da mãe do Emerson ela já tinha aquela barraca. Quando compra o imóvel tem uma barraca, a gente então agora dá seguimento numa barraca que já tem ali no quintal. E o Emerson era aquele cara que ele olhava para as prateleiras, além da aguardente, nós não éramos evangélicos. Além da aguardente, o Emerson era aquele que ia no Ceasa e comprava um pacote de macarrão. E colocava os macarrões um do lado do outro, assim, para poder... eu vou ficar emocionada. Não tem problema. Não tem problema. É emocionante mesmo. Para fazer a prateleira ficar cheia. A gente colocava os macarrões em pé, um do lado do outro, assim. A gente colocava os pacotinhos de biscoito do lado em pé para poder aumentar a prateleira. E a gente fazia o nosso dinheiro assim, para pagar o aluguel. A nossa casa que a gente morou era um lugar como se fosse uma kitnet. Eu sempre morei... um nome bonito que hoje dão é comunidade, vulgo favela. A gente foi criado dentro da favela e a gente tinha uma casinha no beco que a gente alugou na favela. E o que o Emerson vendia da barraca durante o dia e o que eu juntava da escolinha e o da escolinha que eu tirava, hoje quanto é meio salário mínimo? 750. É como se R$750 hoje eu pagasse 400 de aluguel e os outros 350 era para comprar comida. E nós começamos o casamento assim. E eu acho que o bonito, Deus nos permitiu chegar aonde chegamos hoje. Não que a gente tenha alcançado lugares altos, não é isso. Mas primeiro porque a gente decidiu fazer tudo junto. A gente sempre fez tudo junto. Eu sempre olhei o Emerson e sempre vi nele uma capacidade de ir além. A realidade do Emerson desempregado não definia o Emerson. Eu sabia quem o Emerson era, independente da fase que ele estava vivendo. E assim foi, eu comecei a trabalhar agora, né, como professora. Até então que agora eu saio dessa coisa de logo o iniciozinho de professora e agora começam contratos temporários no estado, começo a ganhar um dinheirinho maior. E eu começo a trabalhar no ICIEPs, dando aula à noite. Na época tinha um projeto do governo chamado Por um Brasil Alfabetizado. Isso há 30 anos atrás, né? E eu comecei, então, a trabalhar com 2, 3 contratos e comecei a ganhar um dinheirinho maior agora, né? E até que a gente, então, nesse looping de trabalho, o Emerson agora consegue um trabalho na Fiat antes, na entrada dele do governador, ele vai falar sobre isso. E a gente começa, então, a trabalhar e ganhar um pouquinho mais, até que, então, surge a oportunidade e a gente percebe, um dia o meu irmão desempregado, e meu irmão pediu ao Emerson um dinheirinho para poder comprar um picolé, para tentar vender, que estava desempregado também. E aí fala, meu amor, como é que surgiu o picolé? E aí eu saio da sala de aula e vou virar camelô com ele, no picolé. Aí, de repente, alguém tá olhando aí, você que tá em casa fala, caramba, a profissão de professor é uma profissão tão honrosa. E é verdade, eu acho que é uma das profissões mais lindas, né? Eu até tenho... Eu encho a minha boca para dizer que sou professora. Mas... eu largo agora a sala de aula por essa profissão honrada, porque eu olho a possibilidade de ganhar mais dinheiro como camelô. E como camelô, eu vou dizer isso com propriedade. Como camelô, eu ganhei mais dinheiro do que como professor. Como camelô, eu comprei meu primeiro carro zero. Que foi essa transição, que essa foi a escolha transição. Que vocês tiveram, que você teve que e fazer. aí é a coragem do Emerson. Na verdade, assim, na verdade não, né? Complementando, porque a história a gente está falando de uma história de 31 anos, né? Praticamente, Sim. assim, juntos. 31 anos juntos não, né? Entre namoro e noivado, quase 38 anos. Mas ela estava desempregada, eu estava desempregado, ela trabalhava numa escolinha, ganhando meio salário, então eu tinha no meu quintal ali essa janela que poderia abrir para a rua. Então a gente começa ali a colocar produtos, comprar. E só que nesse período, ela não comenta aqui agora, que é muita coisa, de 3 meses de casado, ela fica doente. Ela fica doente. E ela teve um derrame pleural. Então nós nos casamos em dezembro de 95. Quando é março de 96, março de 96, ela fica doente. E ela agora fica internada no hospital.
Então, ela ficou internada uns 2 meses. E ficou internada no Hospital Geral de Bom Sucesso. Não descobriram por quê, porque ela não fumava, não bebia. O seu pulmão foi tomado por pus, por sangue. Então a Paula fica doente e eu fico nessa barraca durante o dia, vendendo ali cachaça, que ela fala aguardente, nome bonitinho, mas pinga, né? Pinga. Velho Barreiro ainda existe, pastor? Cachaça, caninha da roça, pitu, velho barreiro, e latinha de salsicha, latinha de sardinha, e saindo dali 2, 3 vezes no dia, de manhã e de tarde, para poder visitá-la no hospital, para poder acompanhar, e no hospital dormindo do lado de fora à noite. E nesse período é que nós aceitamos Jesus, nós encontramos Jesus, porque ela... E lembrando que esse cenário acontece na vida de um garoto de 22 anos somente. Então a gente olha para essa história, um garoto de 22 anos apenas fazendo isso tudo. E a gente tinha casa para pagar o aluguel, né? Ela, como dava aula numa escola, também era uma escolinha pequenininha que pagava meio salário. Agora a professora precisa ser substituída por uma outra para a pessoa pagar. A gente vivia desses pequenos ganhos e agora ela é enferma. Então, locomoção, passagem muito cara para poder ir e vir, é uma dificuldade extrema. Uma coisa bem importante aqui, pastora Nayara, que existe uma diferença entre dificuldade e sofrimento. Você pegar um ônibus 4 horas da manhã para ir trabalhar lotado, enfrentar 2 horas de trânsito e chegar 7 horas da manhã no local de trabalho, isso é dificuldade ou sofrimento? Aí você trabalha o dia inteiro até às 17 horas e volta por mais 2, 3 horas de trânsito. É dificuldade ou sofrimento? Se você olhar como sofrimento, você não vai vencer. Se você olhar como uma pessoa que é vítima da sociedade, você não vai vencer. Você tem que olhar para isso e dizer assim, isso é uma dificuldade, eu vou superá-la, eu vou passar por ela. O ano que vem eu vou de moto, eu corto o trânsito, depois eu já estou no meu carro, depois desse horário eu vou estudar, porque todo esse período de dificuldade que aí tem, eu vivi isso por anos na vida, pegando 3, 4 horas de trânsito para ir, 3, 4 horas de trânsito para voltar, olhando, dormindo em pé dentro da condução e olhando para as pessoas passarem em seus automóveis e dizendo assim, um dia eu vou estar ali no meu carro. Um dia eu vou estar ali no meu carro, com o vidro fechado, no meu ar-condicionado, ouvindo a minha música, porque eu não vejo isso como sofrimento. É uma dificuldade temporária que vai passar na minha vida. Então, Paula fica doente, Paula é enferma. Nessa enfermidade, nós recebemos uma visita ali no hospital, em que em 3 dias ela é curada. Após a palavra profetizada sobre a vida dela, em 3 dias ela é curada. Mas isso aí é um outro podcast, eu vou pular. E aí o que acontece dentro disso, nessa barraca? Que a gente vai para a igreja, aparece uma pessoa, porque a minha profissão, meus 13, 14 anos, eu comecei a trabalhar em oficina de automóveis. Então eu aprendi a profissão de eletricista de automóveis. Então eu fui trabalhar na Fiat, fui trabalhar numa concessionária que trouxe carros da Rússia na época, em 92, para cá, para o Brasil, que chamava-se Lada. Eu trabalhei com carros durante muito tempo. Só que eu fiquei desempregado nesse período. E aí o que acontece? Quando a gente aceita Jesus, entrega a nossa vida para Jesus, um amigo que tinha uma oficina que ia embora do Rio de Janeiro me entrega essa oficina, que era um amigo da igreja. Então ele me entrega, olha, toma conta dessa oficina que eu estou indo embora. E ele me entregou aquela oficina. Então eu tinha a barraca e tinha a oficina. Porém, nesse período aqui, eu comecei a orar a Deus, porque agora estou convertido. Como é que eu vou vender uma 51 para uma pessoa sendo servo do Senhor? Então, literalmente, eu fechei aquelas portas e deixei tudo para lá e fui embora sem olhar para trás. Aí nós começamos a oficina, que é antes do sorvete. Então, nós montamos uma oficina. No período dessa oficina, o irmão dela, que estava desempregado, vira para mim e fala assim, olha, eu estou desempregado, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E eu descobri que tem uma fábrica ali que fabrica sorvete e vende. Eu consigo comprar 40 potes de sorvete com R$1, com R$20. E aí eu falei assim, então, vamos fazer o seguinte, vai lá, toma aqui R$20 e compra os sorvetes e vai vender. Ele, mas eu não tenho som. Então eu peguei um toca-fita lá na minha oficina, naquela época a gente era toca-fita, fita cassete, auto-reverso, que era a maior tecnologia do tempo, né? Pessoal, fã dos Rio de Janeiro aí, Rio de Janeiro era a marca do rádio. E aí a gente gravava na fita, pegava o gravador e colocava assim a frase,
Está calor? Não derreta seus miolos. Com apenas R$1 você leva um copão de sorvete. E fizemos a trilha e gravamos. E ele foi para a rua e colocou aquilo num alto-falante, uma corneta. Amarrava uma corneta, aquela que anunciava pintinho amarelo, pintinho azul. Exatamente. E ele chegou em casa à noite, eu cheguei da oficina, e ele falou: aqui, Emerson, seus R$20. Eu falei: peraí, você já tá me devolvendo os R$20? Ele cara. Eu com os 20 eu fiz 40, ainda tirando a gasolina. Eu falei: é mesmo? Ele não, peraí. Não me dá os 20 não. Pega os 40, amanhã vai de novo pra rua. Eu falei: não gasta esse dinheiro não. Eu sei que você tá duro, mas vai amanhã de novo. Aí ele foi de novo. Aí ele voltou, no outro dia eu falei: qual é o resultado? 80. Eu falei: opa, peraí, Cláudio, o que dá 100% de lucro você comprando e revendendo? Peraí, tem uma fonte aqui. Vai de novo com os 80. Quanto tempo você trabalhou para ganhar os 80? 4 horas. Eu falei: cara, compra os 80 de produto e vai de novo. 160. Eu falei: se o cara fabrica, te vende, você dobra o capital, o cara também está dobrando o capital dele. Então, se você ganhar 100, e se eu fabricar e eu vender direto, eu vou ganhar 200%. Não vou montar uma fábrica desse negócio aí. Aí ele olhou assim, eu falei: vamos montar a fábrica. E como é que é? Eu não sei, vamos procurar saber. E aí eu conheci o Ceasa, já tinha frequência no Ceasa por causa dos produtos. Eu comecei a andar no Ceasa e perguntar. Eu achei uma loja lá na época da Sorvetudo, o nome. Inclusive o rapaz que era vendedor de lá, nessa época, é vendedor de lá até hoje, que é o Paulo Henrique. E aí cheguei na Sorvetudo, comecei a conversar, pesquisar como é que era o maquinário, como é que não era. Não, te dou uma aula, te treino você, como é que fabrica, como é que produz. Eu falei: te dou a receita. Vamos embora. E quanto é que é a máquina na época? Eu estou falando de 1997. Custa R$5.000. Eu não tinha dinheiro para comprar. A gente não tinha dinheiro. E era um período assim de maio, começando agora, como estamos agora, começando o inverno. Então ele tinha vendido os produtos, o sorvete no calor, faturou, entra maio. Eu falei: cara, eu tenho uma saída qualquer. Aí abri meu extrato lá no banco, não era celular na época, vinha embaixo assim, LIS, que era do Banco Itaú, cheque especial. Eu tenho 5 mil no LIS. Vamos comprar a máquina. Mas, cara, como é que a gente vai fazer para pagar? Depois a gente paga o banco. Nós não vamos dar calote, nós vamos pagar. Fui lá, peguei, compramos a máquina, encomendamos, montamos tudo dentro de casa. Dentro da minha cozinha. Dentro da cozinha. A minha cozinha virou uma fábrica. Freezer comprado na Casa Bahia em 12 vezes, a máquina comprada com dinheiro do cheque especial. Falou: ó, para comer nós vamos fazer. Não tenho medo de dever, eu não vou deixar de pagar. É o desafio. Mas se der errado, não tinha, você não pensa em dar errado. Vai ter que dar certo. E você vai para o seu esforço. Aí o grande problema é que às vezes as pessoas falam assim: poxa, peraí, mas o que a gente faz então dentro da dificuldade? Você pode criar outros meios. Então eu falei com ele assim: olha, você vai sustentar a tua casa do sorvete, eu vou sustentar a minha casa da oficina, e o que sobrar nós vamos pagando as contas aqui da máquina, vamos cobrindo. Deu errado. A gente não conseguiu pagar o banco, as coisas acumularam, porém deu errado dando certo. Por quê, Emerson? Porque a gente conseguia fabricar com a primeira máquina uma quantidade de 500 potes por dia. Nós chegamos a vender 1.000 potes num dia. Então a produção não dava. E por que deu errado? Porque a gente teve que sair de uma máquina de 5 mil naquela época e comprar uma máquina de 14 mil reais para aumentar a produção. E aí o camarada confiou na gente e falou assim: eu pego essa máquina de volta e dou essa daqui para vocês e vocês pagam o restante no cheque pré-datado. Na época eu aceitava muito cheque pré-datado. Conclusão de tudo: no terceiro, quarto cheque, a fábrica nos ligou e falou: ó, deu ruim aqui o cheque de vocês. Falou: olha, tá no frio, nós não temos condições agora, nós vamos parar aqui, mas no verão nós vamos pagar o senhor tudo de novo. A fábrica, tudo bem.
O banco, fui lá e falei, olha, vai trepar juros sobre juros aí, mas no verão vou pagar vocês tudo de novo. E foi dito e feito. Passou junho, julho, agosto, setembro, começou a esquentar de novo, nós começamos a trabalhar. Em janeiro de 98, nós já tínhamos quitado com a fábrica, nós já tínhamos pago o banco, o nome já estava limpo e organizado, e nós estávamos faturando naquela época os R$5.000 que a primeira máquina custou, a gente faturava por mês, no ano de 1998. 3 meninos. O que era um carro dele vendendo, se tornaram 11 carros na porta, e a gente vendendo, escoando a produção, saía para a rua, visitando todas as comunidades. Suor. Sim, sim. Isso, pastora, eu acho que aqui é o feeling. Eu acho que o suprassumo é aqui. Não é poético, não é romântico. A história é linda de se ouvir. A gente olhar os resultados e a gente falar agora de 11 carros na porta e 14 freezer, né? E uma máquina agora que produzia não sei quantos potes litros a mais, mas isso, a produção agora era até às 3 da manhã. A máquina não fabricava sozinha. Então, eu tô falando de alguém que vai mexer açúcar, gordura hidrogenada, pó sabor, nananã, e aquela loucura, e agora com 2 crianças debaixo do braço. Literalmente uma debaixo do braço e a outra agarrada no peito. Enfim, e fazendo a produção até às 3 da manhã. Então, aquela correria, aquela loucura, e dorme pouco... E não tem tempo, não vai dar para passear, não vai dar para curtir região dos lagos no carnaval, não vai dar para sair na sexta para fazer o sextou com os amigos. E aí vem, né? Qual é a fase? Eu acho que esse é o desafio de qualquer casal e qualquer pessoa que quer empreender. Qual é o desafio? O desafio é o quê? Trabalho, suor. Qual é a fase que a gente está vivendo? A gente está vivendo essa fase de fazer funcionar. Para fazer funcionar, a gente vai precisar fazer algumas renúncias. Eu acho que é aqui o desafio. As pessoas, de repente, querem empreender, mas não querem renunciar. Né, meu amor? Então, mas teve muito trabalho, Mayara. Muito trabalho. A questão é, você vai dizer, o dia tem 24 horas. Mas quantas horas você vai se dedicar para dormir, para trabalhar, para ter tempo para a família? Se você souber dividir isso, você vai conseguir viver bem. O grande problema das pessoas é que elas querem assim, por que você quer empreender? Fica a pergunta aqui. Por que você quer ter um negócio? Vou te fazer uma pergunta para você pensar. Você quer ter um negócio porque você quer mudança de vida ou quer fugir de algo que te incomoda? Te incomoda ter que bater cartão, ter que cumprir horário, ter que tirar uma hora de almoço? Te incomoda o teu chefe que te cobra metas, objetivos para ser alcançado dentro da empresa? Ou você realmente quer mudar de vida? Se você quer mudar de vida, empreender não tem 13º, empreender não tem feriado, empreender não tem férias, empreender não tem hora para pegar. E o detalhe, tem expediente. Qual é o expediente? O seu expediente é 24 horas. Porque empreender, a hora que te chamam, a hora que precisam de você. Empreender é trazer solução de problemas para as pessoas. O que você precisa? Meu filho tem 28 anos, ele brinca assim, eu faço qualquer coisa, porque ele nasceu com essa veia. Então, o que você precisa? Fala que o Zé resolve. O nome dele é José Lucas. Ele brinca isso nas redes sociais. Fala que o Zé resolve. O Zé tem. Porque ele aprendeu que você que vai viver de um negócio, você tem que ter soluções para as pessoas. Aonde tem um problema, eu tenho a solução. E se você tem solução, as pessoas vão te pagar para isso. Você vai ter resposta para as necessidades delas. Então eu sempre busquei, junto com a minha esposa, a gente trazer a solução. O sorvete deu certo, foi uma bênção? Foi. Mas e depois do sorvete? Depois do sorvete veio casa de material de construção. Depois de casa de material de construção, veio empresa de terraplanagem. Então, assim, foi uma sequência de coisas. E nós não fugimos delas porque estava ruim ou porque estava falindo. Nós saímos delas para subir outros degraus, para ir para outros níveis. Só que quanto maior o nível, você precisa entender que quanto maior o nível, maior será o desafio. Você quer realmente vencer? Você está disposto a superar os desafios? Você vai olhar para uma situação, vai botar a faca nos dentes, sangue no olho e dizer assim, eu vou desbravar essa mata aqui. E o que é legal de empreender, você vai sofrer para poder chegar a um resultado para facilitar quem está do seu lado. Sabe por quê? Nossa dedicação aqui e nosso empenho para chegar a algum lugar facilitou para os nossos filhos, mas não os fez ser menos fortes. Eles precisam também se tornarem fortes. Até porque eles perceberam a trajetória de vocês, que foi uma trajetória de muito suor, né? Não foi...
aquela trajetória dentro do empreendedorismo em que vocês pouparam os filhos, vamos dizer assim, de ver e de participar das dificuldades que vocês vinham vendo. Eu acho que isso também faz toda a diferença, né? De eles terem observado ali os pais, de verem, de colherem o que vocês estavam colhendo, mas de saber que o preço daquilo ali, para aquilo ali ser gerado, houve um sacrifício, né? Houve um pagamento, que era você ali, às vezes, né? A mãe tá ali passando noite em claro e bota e trabalha e dorme menos do que todo mundo, porque isso que vocês falaram é muito interessante, porque às vezes a pessoa, ela quer exatamente isso, né? Ela hoje em dia, né? Muitas pessoas mais... acho que se fala mais sobre isso, né? Não é que tem mais, mas se fala mais sobre isso, sobre o caminho do empreendedorismo, sobre as dificuldades, sobre os desafios e também sobre os louros, né? De empreender, porque há benefícios também. Porém, até você se sentir nessa fase, porque são fases, né? O empreender traz fases, porque você vai sendo experimentado na sua experiência ali como empreendedor, você vai tomando volta, você toma calote, você se endivida, depois você resolve a dívida que você fez. Enfim, todo mundo vai ter essas fases. E vocês, por terem começado muito jovens, obviamente passaram por todas elas. Mas eu acredito que a grande questão é você, como o pastor falou, não entender essas dificuldades como um motivo para você parar, e sim como um degrau para você subir. Tudo na vida tem solução. E não ter medo. Eu penso que o que trouxe vocês, né, e que vem trazendo vocês até mais distante do que vocês imaginavam, é o fato de vocês priorizarem a aliança de vocês como família, e encararem, né, e acharem, olha, se a gente já venceu aquilo lá, porque às vezes a gente tem que olhar, fazer o exercício, né, de olhar para trás e enxergar, mas a gente já venceu coisa pior, né, porque tem coisas... O meu marido compara a vida a um jogo de Super Mario, e no Super Mario os desafios, eles nunca vão diminuindo. Eles vão sempre aumentando, né? Porque eu não entendo muito de Super Mario, mas ele fala que tem um bicho lá, vai dependendo das fases, você vai passando, o bicho vai ficando maior. Mas você vai conquistando habilidades também para destruir aquele alvo, né? E ultrapassá-lo. E eu penso que o empreendedorismo é isso também. Você vai ficando mais forte, mais habilitado, mais aprovado, a fim de superar essas novas dificuldades que vêm, porque as dificuldades, gente, elas nunca acabam. Elas só mudam, né? Mudam e vão se tornando maior. Hoje, vocês têm a Bem Brasil. É isso, pastor? Sim. Como é que foi um pouquinho dessa transição para o empreendimento de vocês hoje? Qual foi a importância de toda essa experiência que vocês acumularam, né, durante os anos, para que hoje vocês pudessem ter um negócio sólido em que vocês também priorizassem, né? Porque hoje vocês estão em uma outra fase da vida e também do negócio de vocês, né? Porque houve aquela fase de muito sacrifício, de muita renúncia, de muitas questões, de muito aprendizado, e não que hoje não tenha, a gente sabe que tem também, mas hoje vocês vivem uma fase um pouco mais tranquila, né? Sim. Digamos assim, até pelo que já foi construído atrás. Como que é hoje para vocês esse dia a dia e como que surgiu esse empreendimento que vocês lideram hoje? Na verdade, assim, eu queria voltar aqui em uma fala que você disse, que a vida é como se fosse um jogo de Super Mario, né? E o jogo do Super Mario você perde. Chega a determinada fase que você ainda não memorizou as telas, porque tipo macetes de você... Tá vendo aí? Eu não entendo, o pastor entende, aí ele explica mais profundamente ainda. Como vai bater no bichinho ou no monstro, né? Eu não jogo Super Mario, né? Eu não jogo videogame mais. Eu joguei até os 14 anos, mas hoje não jogo mais. Mas é como antigamente, e tudo é o mesmo princípio. Então você tem que vencer os desafios. Isso. E perde. E dá errado, e você tenta de novo, e você vai tentando. É isso. E o grande problema que eu encontro hoje na juventude, quando a gente vai conversar, é que os caras não querem perder. Eles não aceitam perder. Aí quando perde, ficam frustrados, deprimidos, se trancam dentro do quarto, querem se matar. Tem vergonha porque perdeu. Gente, o Brasil perdeu para a Alemanha vergonhosamente, mas um dia ganhou antes na Copa, numa final. E a vida é feita de percas. Percas de coisas que vão ser dolorosas. Hoje eu tenho os meus filhos me têm, mas uns dias meus filhos vão me perder. E tem um livro maravilhoso, pastora, de lideranças, John Maxwell. E o tema do livro é: um dia a gente ganha, no outro a gente... Aprende. É isso. É isso. Então, se você não aprender a perder e se levantar, estiver disposto a fazer novamente, você vai ficar paralisado.
É o que não pode acontecer. As percas, elas não podem te parar. Vão existir medos, sim. Vão existir situações dolorosas, sim. Mas você precisa. Paulo fala uma coisa muito forte em Efésios 3,13, que ele vai dizer assim, olha, uma coisa eu faço. Ele não está dizendo que vai fazer 2 ou 3. Uma coisa eu faço. Esqueço as coisas que para trás fico e avanço para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, que é a soberana vocação que é Cristo Jesus. Então, se você olhar, Paulo está dizendo o seguinte, eu preciso fazer uma coisa, singular. Não são 2, não são 3, não tem plural. Eu preciso fazer coisas. Não, eu preciso fazer uma coisa. Eu esqueço. Então, deu errado ontem, meu irmão, você não vai ter amnésia. Você não vai tomar um pancadão na cabeça e dizer assim, deletou tudo aqui, tá limpo. Não, você vai lembrar que as situações tiveram, que as dores vieram, que foram dias difíceis, que foram dias de frio, noites de sem poder dormir. Mas aí você vai dizer assim, não, você não vai entrar, problema de ontem, você não vai entrar na minha vida, não vai sentar no trono, esse lugar aqui é meu, você vai ficar aqui e aí eu vou o quê? Prosseguir. Então, eu esqueço. Se eu esquecer, eu posso prosseguir. Se eu não esquecer, eu não consigo prosseguir. Porque a lembrança de uma dor ou de uma coisa que deu errado vai me algemar. Então não tem como prosseguir sem esquecer. Então eu esqueço para mim prosseguir. Mas não é prosseguir por prosseguir. É prosseguir, que o Paulo fala, para o alvo, eu vou prosseguir para algum objetivo. E esse prosseguir, ele é um sentido de se lançar. O que é se lançar? Quando o atleta está correndo para chegar na linha de chegada, aquela fitinha, se você parar a câmera, os fotógrafos, as pessoas que estão filmando aqui, você vai congelar ali na hora, você vai ver que o atleta está se lançando, quase se jogando no chão, mergulhando no ar. Por quê? Porque ele quer chegar primeiro. Então esse avançar que Paulo fala, esse prosseguir que Paulo fala, ele está dizendo, é lançar-se. Você tem um sonho? O sonho é a mentalização de um futuro amanhã. Mas a realidade hoje é você acordar e você fazer algo para se iniciar. O sonho é a direção, é o caminho, é aqui que eu vou chegar, é o alvo. Então, se você não colocar um alvo, como o Paulo diz, e prossigo para o alvo, você não vai saber para onde vai. Você não vai saber o que vai fazer. Então, você precisa definir aonde você quer chegar. Saber que ali terão desafios e dizer assim, olha, todos os desafios não vão me paralisar. Eu vou continuar seguindo porque eu sei onde eu quero chegar. E aí, como começou a história, vamos à pergunta que a senhora fez, que eu não esqueci dela. Ao longo disso tudo, nós começamos uma empresa de terraplanagem, era uma empresa de locação de máquinas, né? Caminhões, a gente mexia com mineral, comprava produtos nas pedreiras, nos areais para vender para as construções. Né? Trabalhamos para algumas empresas do governo, aí teve problema na Comperge, empresas que fecham quando mudam a gestão do governo, alguns prejuízos. E alguns trabalhos como esse eram trabalhos assim que tinham muita dificuldade. E a gente, como pastor, minha esposa sempre falava assim, vamos pegar esse maquinário todo, já era um bom dinheiro, vamos desfazer, vamos investir em alguns imóveis. A gente tem essa renda de aluguel, né, um galpão, uma casa, algumas coisas, e vamos fazer a obra de Deus. Só que eu sempre fui uma pessoa assim que eu não consigo me ver parado, eu não consigo, eu brinco, eu não vou me aposentar nunca, porque eu não consigo, não é um meu desejo nunca dizer assim, respeito, né, quem vive da obra, quem deseja realmente, foi chamado para ser missionário e está fora e a obra ajudando, com todo carinho, não tem problema nenhum, mas eu não consigo me ver assim. Eu consigo me ver ajudando a obra, fazendo pela obra. E aí ela falou, vamos vender e vamos ficar... Nós estávamos com um projeto de ir para a Europa, nós tínhamos ido para a Europa em 2019, fizemos amizade, vamos expandir o ministério para lá. Comecei a organizar algumas coisas. Só que um irmãozão meu, que é um dos meus sócios nesse negócio hoje, ele já trabalhava com isso em outra empresa como vendedor. Lembra a historinha lá do meu cunhado que foi com os R$20 e dobrou o capital? Então, esse meu irmão veio fazer a proteção veicular, o seguro dos meus caminhões, que eu tinha. E eu comecei a perguntar a ele, como é que é? Como é que não é? Como é que é isso? Pô, mas eu pago tanto, peraí, se me roubar o caminhão pagando isso aqui, você vai me pagar 150 mil de um caminhão, 200 mil de um caminhão?
É verdade, tá. Aí comecei a estudar o mercado em 2018. Eu comecei a analisar como é que era, fui perguntar aos vendedores, as pessoas que trabalhavam com isso, como é que era, como é que não era. E aí eu comecei, em 2019 nós viajamos para lá, ficamos lá 2 meses, foi? Ficamos lá. E aí voltei e falei, nós vamos embora do Brasil. Vamos embora do Brasil, nós vamos embora. Silenciosamente a gente já começou a meio que fazer os planejamentos, né? Nós vamos embora, eu vou vender tudo. Eu fiz um cálculo lá fora, se eu tiver uma casa própria, eu não vou pagar aluguel, porque é caro lá o aluguel, ganhando X, ganhando Y, nós vamos ter qualidade de vida, porque aqui você paga plano de saúde caro, você faz isso, faz aquilo. Mas beleza, mas eu quero dizer para você que no Brasil você vence se você tiver força de vontade. É isso. Não precisa morar fora, não precisa. E aí, pastora, eu comecei a estudar esse mercado, porque eu achei interessante o que o meu irmão, que era diácono da minha igreja, vendia. E comecei, você ganha quanto? Ele ganha um X. Peraí, se o cara te paga X de salário, ele é dono da empresa, quantos vendedores ele tem? Ele tem 300 vendedores e não sei o quê. Eu comecei a estudar o mercado. Falei, esse negócio aqui é bom. Esse negócio aqui dá para mudar de vida. Já tinha uma qualidade de vida, já morava na casa que moro hoje, né? E aí comecei a estudar o mercado, fui estudando. Quando chegou em 2019, eu falei com ele, ou a gente vai montar um negócio, ou eu vou embora. Quer montar esse negócio comigo? Ele falou, cara, eu estou muito confortável onde eu estou. Eu vivo aposentado, já tenho um bom salário, eu vou montar negócio para quê? Eu não quero, não. A segunda vez, a gente brincando, conversando sobre isso, ele falou assim, minha esposa quer, monta com ela. Eu falei, você tá doido, rapaz, vou montar com a sua esposa. E aí não deu nada. Conclusão de tudo, entrou a pandemia. O tempo foi passando, entrou a pandemia. Na pandemia, não dava mais para ir morar fora. A situação fechou tudo, né? Eu já tinha vendido todo o meu maquinário, já tinha vendido todos os caminhões, já tinha vendido vocês já tudo. estavam se organizando. Sim, realmente. já tinha aberto conta lá fora, eu já tinha... nós já tínhamos CPF internacional. Começamos a fazer documentos. Documentação, já tínhamos, que chama lá NIF, né? Já tínhamos o NIF, toda a documentação. Já estava olhando imóvel lá fora para comprar. Tudo pronto. E aí, eu cheguei para esse amigo e falei, você não quer? Tal? Não quero. Na virada da pandemia, que começou a flexibilizar, 2021. 2020 começou março, 2021 as coisas começaram a flexibilizar. A pastora Paula começou a marcar encontro das mulheres. Ela marcou na casa desse irmão da igreja uma reunião com a equipe de trabalho. Com as mulheres. E aí eu falei, eu vou para ir para essa reunião, e a gente fica batendo em papo aí no seu terraço, aí na sua sinuca aí. Tá bom, vem para cá. Aí a pastora subiu com as mulheres, aí ele sentou e falou assim, cara, eu queria te falar algo. Eu falei, o quê? Você ainda está no seu coração abrir essa empresa? Aí eu, cara, agora? Já tinha me organizado todo, documentação rolando, mas agora, do nada, mas tem que ser hoje. Se você não decidir hoje, não vai ser mais. Eu falei, então tá bom. Então tá legal, tá ótimo. Aí, ele falou, tem que chamar mais uma pessoa, que é um rapaz que trabalha com jornalismo e tal, que é bom de mídia. Eu falei, não, tudo bem. Tem mais alguém? Não, somos só nós 3. Tá ótimo. Aí surgiu a Bem Brasil. A Bem Brasil, ela é B de Bruno, E de Emerson e M de Maurício. E Brasil são vocês. A gente queria algo que conseguisse englobar todas as pessoas participantes. Bem Brasil é uma família, trabalhamos com produção veicular, né? E temos outros trabalhos, outros negócios, mas dentro disso surgiu esse negócio dessa forma, aonde eu vi no sorvete algo que poderia realmente melhorar a qualidade de vida e abençoar pessoas, porque eu vi também que era um mercado que tinha lá as suas limitações, como posso dizer sem ofender? Não limitações, mas existiam várias outras do segmento que não trabalhavam com honestidade e integridade, entendeu? Então, eu falei para ele, mas tem que ser algo que vai vir para trazer mudança para o mercado. E ele falou, vamos embora, nossos princípios são no Senhor, então a gente vai fazer algo bacana. E a gente começou assim, muito
de uma forma... A Bem Brasil não começou do tamanho que é hoje. Né? Na realidade, só o que nasce grande é filho de elefante. Nada começa grande. Hoje a gente passa pela Washington Luiz, vê os outdoors gigantes da Bem Brasil, mas a Bem Brasil começou numa sala desse tamanho aqui, desse estúdio aqui, Maiara. A Bem Brasil começou exatamente assim. E eu lembro que nas primeiras semanas era uma mesinha, não era, meu amor? Uma mesinha e todo mundo tinha uma equipe que já tinha sagacidade, habilidade, né? Que veio vindo, a galera veio vindo. E eles com essa afinidade de relacionamento, e veio vindo amigos. Eu ia pra lá limpar o banheiro, né? Eu ia pra lá pra faxina, já que não sabia mexer com a coisa do computador e com a venda, né? Não dominava a área deles, eu ia pra limpeza e vambora. Então hoje a gente tem só colaboradores internos e amigos. Quantos, meu amor? Contando os colaboradores, são 52 internos aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos base em Recife, nós temos base em região dos Lagos, são 92 consultores a nível Brasil. A gente tem hoje diretamente mais de 150 famílias que recebem o seu sustento através do nosso trabalho. Sabe? Impactante, né? Eu até fico assim emocionada porque você percebe que tudo que você põe Deus e trabalho, né? Dá certo, né? E vocês são a prova disso, porque onde vocês puseram as mãos, deu certo, né? Deu certo. E vai continuar dando certo. Nosso episódio é muito pequeno para a história de vocês. A gente tem que marcar uma parte 2. Vou solicitar ali a equipe depois para marcarmos uma parte 2, para que a gente conte essa segunda parte, né? Porque como que foi essa transição e como que hoje vocês conseguiram esse crescimento. E com toda certeza, né? Não sei dos pormenores ainda, vou saber no episódio parte 2. Mas com toda certeza, tudo que vocês vinham construindo, né, desde tão novos, toda a experiência, todas as vezes que quebrou, que deu errado, que perdeu, fez com que vocês agora, de uma maneira muito mais tranquila, mesmo num tempo talvez difícil, porque o pós-pandemia foi um período de muita incerteza para todas as pessoas, para quem empreendia, para quem tinha um emprego que considerava seguro. Pessoas mudaram de carreira nessa época. Assim, foi um período... A gente ainda tem reflexos da pandemia até hoje, de pessoas que mudaram totalmente a rota da sua vida, tipo, largaram a faculdade, foram fazer outra coisa. Negócios nasceram, outros morreram. Mas eu acredito muito que tudo que vocês construíram através desses anos foi para vocês, assim, um acelerador desse período, né, em que talvez pudesse ser muito difícil, mas foi mais tranquilo, não que não tenha tido dificuldades, né, mas Deus vai nos preparando e a gente vai aproveitando, como a pastora Ana disse, tem dia que você vence e tem dia que você aprende. Então, tô levando isso hoje pra minha vida, né, tem dia que você vence e tem dia que você aprende. De fato, empreender é isso. Tem dia que você aprende. E o dia que você aprende, normalmente, não é um dia agradável, não é um dia que você gosta, mas é necessário, né, para construir essa bagagem, né, de vencedor, né, que é o que vocês são. Eu queria agradecer muito a vocês, pastores. Já fica aí o convite para uma outra data, para a gente fazer ter a data dos namorados, fazer uma data de casado, sei lá, de empreendimento de família. A gente inventa aqui e traz eles de novo para vocês, porque eu tenho certeza que muitas pessoas mesmo começam empreendendo em família e às vezes isso se torna um desafio para aquela família, porque já existem conflitos por a gente ser humano, né, gente? A gente ser humano, ter diferença, criação diferente já é desafiador. Imagina tudo isso dentro de um negócio. Então, para mim, quando eu vejo pessoas que conseguem levar em equilíbrio e de uma maneira saudável um negócio e uma família, ou melhor, a família que vem em primeiro lugar, né? E um negócio, e ainda um ministério como vocês, eu de verdade admiro e sei que o sucesso está ali. Porque os filhos de vocês servem a Deus, os filhos de vocês também amam empreender, né? Que eu vejo que isso já ficou aí de família. Vem agora a netinha, coisa linda, né? E eu queria muito agradecer a vocês por dedicarem esse tempo, né? Sei que a agenda de vocês também é tão corrida de estarem aqui. Queria que vocês deixassem uma mensagem aí para quem está nos acompanhando. De repente tem uma trajetória, uma família, um casal que começou também como vocês, com muitos problemas, muitas questões, mas a fim de que eles não possam desistir, porque se vocês estão aqui é porque vocês não desistiram. Então, queria que vocês deixassem um recado. Vamos lá. Pensem em alguns pontos importantes para você que deseja empreender ou deseja seguir algo, porque não é só empreender, você também pode ser
um grande gerente, você pode ser um grande colaborador dentro da empresa e se destacar. E quem sabe até se tornar um sócio dela. Isaías 1,19 vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Quando o texto diz se quiserdes, é um desejo de querer e ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a direção que vem da palavra. João 15 vai falar várias vezes sobre se permanecer. Então, precisa permanecer nos propósitos que você tem. Tem gente desistindo muito fácil. Então, ouça a palavra de Deus. Permaneça com a tua vida presente no Senhor e também permaneça no seu propósito. Não desista daquilo que deu errado um dia, 2 dias. Tente novamente. E uma última coisa que eu vou falar para vocês aqui, e ela é fundamental. Provérbios 16:3. Consagre tudo que você faz ao Senhor e você sucederá bem em todas as coisas. De manhã, antes de sair, na hora do seu almoço, quando for comer, consagre. Apresente a Deus os teus projetos, os teus propósitos, os teus sonhos e consagre. E se você consagrar e você tiver dentro de si o seguinte pensamento: aquilo que eu faço abençoa pessoas, aquilo que eu faço vai encher a mim e vai transbordar em outras pessoas, se vai fazer, se vai acontecer, se vai transbordar, Deus vai ser contigo. Porque se você pensa em empreender para se abastecer a si só, para provar para o outro, para mostrar para o outro, ou para exibir alguma conquista, muitas das vezes você vai ter mais tropeços e serão dolorosos. Mas se você vai se preencher de uma conquista para abençoar os outros e transbordar na vida dos outros, Deus é contigo. Consagre tudo que você faz a Ele e te sucederá bem em todas as coisas. É isso, um beijo grande para todos vocês que estão nos acompanhando. Eu acho que o resumo, se é que posso dar um conselho, né? É isso, permaneçam. E que numa parceria de empreendedorismo conjugal e familiar, uma coisa que a gente sempre precisa entender ou aceitar, eu acho que a gente precisa ser nobre, a gente precisa ter a nobreza de reconhecer dentro de um projeto familiar quem é bom no quê. Ter a nobreza de ter a percepção de quem é bom no quê e dar a liberdade para o outro, entregar na mão do outro no que o outro é bom. E aí fica bonito essa dança, fica bonito esse crescimento, dando a liberdade de cada um na sua habilidade, na sua capacidade de ir produzindo, então, aonde pode se fazer. Então é isso. Não tem segredo, né? Na realidade não tem um sucesso, não tem segredo. O segredo é esse. Primeiro, precisa haver algumas coisas que não podem ser negociáveis. E uma das coisas que para nós a gente não negocia é não soltar a mão, né? Então não solta a mão, diferente se a gente vai estar sorrindo ou vai estar chorando, mas a gente não solta a mão. E é por isso que dá certo. Queria agradecer muito vocês. Obrigada mais uma vez. Em breve aí vocês vão saber da data do podcast parte 2, ok? Mas essa é a parte 1 do nosso episódio de Dia dos Namorados. Muito obrigada, pastores, empresários. Então, visitem lá o Instagram deles. O nome da igreja é Ministério Nação Santa. Isso. Fica ali na Washington East. Então, se você quer também fazer uma visita, né? Aqui a bênção é completa. A bênção é completa. Pessoal, se você chegou até aqui nessa parte do podcast, que é o nosso finalzinho, não deixe de dar um joinha aqui embaixo e encaminhar esse episódio pra gente, que você sabe que vai ser poderosamente edificada pela história deles. E também não deixe de se inscrever no nosso canal, porque quanto mais pessoas inscritas, mais esse episódio é divulgado nas redes também no YouTube, tá bom? Então, Deus te abençoe, até a próxima, um beijo